Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, trazendo aos nossos corações as experiências de fé, as experiências de caridade que Jesus deixou à humanidade como legado do seu amor na terra. Vamos trazer ao nosso campo de sentimentos as virtudes expressadas no bem e na caridade, que os amigos espirituais têm sinalizado para todos nós. E ao influxo desses pensamentos sublimes, queremos estar em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, para trabalharmos muito aprendendo a servir. Ampara-nos nesta hora, amigos queridos, para que estejamos no diapasão do bem e da verdade. Felizes e confiantes, Senhor, pelas oportunidades do caminho que queremos abraçar para crescer e progredir em espírito e verdade. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, nos envolvam nesta manhã e sempre. Obrigada, Mestre amado, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Estamos estudando a lei do amor, refletindo sobre nós mesmos e buscando nesse item a fé e a caridade, o recurso maior que o espírito dispõe para vencer a si mesmo, vencer o ensimesmamento, as expressões do orgulho. E o Evangelho nos mostra que a caridade não se exerce sem a fé. A fé antecede a caridade porque ela é a força motriz que nos faz amar o próximo como a nós mesmos. Porque a fé nos dá um entendimento profundo de quem somos, a que viemos, as leis divinas agindo em nós, os processos provacionais como sendo uma bênção de oportunidades na nossa vida, que vai nos levar à resignação. E vamos sentindo na intimidade do nosso ser essas forças da lei divina agindo em nós, para que a fé se estruture. Todos temos crenças de todas as religiões, mas a crença não necessariamente é a fé. A crença é um postulado que eu acho que é verdade, sinto que é verdade, mas ainda não vivenciei. E nós só vamos sentir que a fé se estabeleceu no nosso coração quando nós já tivermos a experiência daquilo que cremos como verdade. Esse item, a fé e a caridade, diz assim: eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podeis encontrar em verdade impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Então,
quando nós deixamos de nos queixar, quando nós passamos a ser espíritos gratos, quando, apesar das dores, nós estamos num estado de equilíbrio, de satisfação íntima e de prontidão para o trabalho, de entrega incondicional das nossas parcas possibilidades, aí nós estaremos nesse estado de religião que gera a caridade. Nós sabemos que a caridade é uma força que gera o amar ao próximo como a si mesmo. E que gera esperança, né? Por isso que o Evangelho diz fé, esperança e caridade. Muitas vezes nós nos acanhamos em conversarmos sobre caridade quando não somos espíritos caridosos. Mas sentimos também que é um incentivo para que nós possamos nos envolver nesse fluxo divino e expandir em nós potencialidades que estão tão adormecidas. A gente fala por nós mesmos, né? E eu gostei muito dessa mensagem de Emmanuel no Vinha de Luz, que é o capítulo 5, que ele fala com amor. E sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Nós não queremos sofrer. Nós temos medo de sofrer a consequência dos nossos atos. Nós temos receio da desencarnação e encontrar com a nossa própria consciência. E esse estado temeroso, né, que hoje em dia está muito expressivo, as pessoas estão muito fóbicas, com muitos medos, medo de viver, medo de morrer, medo de arcar com a consequência dos atos, mesmo já sabendo que o antídoto ou a cura para esses nossos males, seja o amar ao próximo com indulgência, com benevolência, com perdão das ofensas, com abnegação e com devotamento, nós já sabemos que esse é o caminho, nenhum de nós aqui desconhece esse caminho. E a pergunta é, por que não o percorremos na intensidade da nossa enfermidade, na mesma proporção da intensidade da nossa enfermidade? Diz Emmanuel, todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Coragem, bom ânimo, uma precisão de objetivos, é isso que eu preciso eliminar de mim, é isso que eu quero transformar em mim, e todos os dias da minha vida eu quero criar momentos para que se faça esse exercício que é imprescindível para o meu progresso. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. E nós queremos os prazeres, o conforto, jamais os espinhos que plantamos com as nossas próprias mãos. Mas o caminho é cheio de espinhos. Mas esses espinhos incomodarão menos quando a observação, o sentimento que eu tiver sobre eles for isto, é a consequência dos meus atos, que se eu puder receber como uma oportunidade, eu vou me redimir perante a minha consciência. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Quando a gente diz isso, as pessoas falam, mas precisa tudo isso, eu tenho que sofrer? Sofrimento, sacrifício, suor, luta, testemunho, caminho cheio de espinho. Ah, não, vou deixar para a próxima, um dia, quem sabe, eu não estou pronto. Só que nós desconsideramos que quando nós recebemos o planejamento reencarnatório, com a nossa anuência, obviamente, nós sabíamos que precisaríamos passar por isto. E que este seria para nós o remédio. Mas a gente vai protelando, e aquilo que poderia ser no momento
um estado sacrificial suportável, vai se tornar na maturidade ou na velhice ou no fim da vida insuportável. É quando as nossas arbitrariedades durante a reencarnação, que não estavam no nosso planejamento reencarnatório, se intensificam e a gente vai sentir um fardo muito mais pesado. Esse fardo mais pesado do que suportamos carregar, vindo de adversidades, enfermidades e outras causas, significa que os meus tormentos foram voluntários e atuais. Porque a prática desse bem-estar, desse equilíbrio, dessa caridade, ainda não nos compôs. Então, Emmanuel diz: toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. Então ele vai elencar aqui o que são construções do espírito, mas nem sempre revertem em caridade. Por exemplo, a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé e a ciência, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas eles não têm a urdidura, eles não são alinhavados pelo sentimento. Mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então nós vamos dizer que temos sentimentos, mas que ainda não se entrelaçam, não formam uma tessitura, não formam um tear alinhavado pelo amor, né? E é este alinhavo, é externarmos do que já somos, das nossas potencialidades divinas com o sentimento, que começa no espírito o ato de servir. E continua: a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Então, esse fluxo divino, né, seja fazendo uma tessitura, construindo com as nossas habilidades um sentimento nobre, ou seja, nos frutos, que depende de uma raiz muito bem estruturada, que Emmanuel chama de amor, que dá para ser a árvore frondosa e próspera. E pergunta o que todo dia nós perguntamos para nós mesmos: mas como amaremos no serviço diário? Como isso se faz no dia a dia? O amor não começa coletivo, ele é sempre uma construção de um para um. É sempre individual. E temos sempre refletido juntos de que neste reduto familiar que é a primeira comunidade, a primeira célula onde o espírito estagia, esse ambiente familiar, é nele que nós vamos construir esses valores dos sentimentos em primeira instância e levaremos como experiência em outros contextos, seja na casa espírita, na vida social, enfim, na vida profissional de cada um de nós, uma experiência. E essa experiência da verdade é uma força da fé. E aquele que tem fé tem esperança e tem desejo de passar para o outro aquilo que ele trouxe de melhor em si. Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Ele coloca como prenúncio do amor a compreensão. Não é tão simples compreender verdadeiramente. Não é tão simples compreender o outro, respeitando o seu momento evolutivo, o tempo daquele espírito, e ele se sentir compreendido, que é diferente desse jargão popular que a gente fala agora de forma simpática, entendi. Só que entendeu, mas não compreendeu muitas vezes. Só
anuiu gentilmente, e isso precisamos muito refletir, né? Eu entendi, mas compreender é alargar os nossos sentimentos para estar naquela referência daquela pessoa, para compreender as suas reações, os seus sentimentos. Renovemo-nos no Espírito do Senhor para compreender os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende. Quem compreende, trabalha pelo mundo melhor, não sem antes ter se renovado no Espírito do Senhor, que é o Espírito do cristianismo redivivo, no qual estamos mergulhados, mas precisamos abrir frestas para absorver e nos renovar. Nós adentramos num dos temas mais importantes, no meu ponto de vista, que é a caridade. Porque sem caridade não há salvação, né? Então, diante disso, desse tema, nós vamos precisar olhar mais e mais e mais profundamente para nós. E eu trouxe um trecho do livro Paulo e Estevão, capítulo 5, a pregação de Estevão. Naquele momento em que Paulo, ele, ainda como Saulo, né, ele resolve, junto com Sadoc, que era o seu amigo, visitar pela primeira vez a Casa do Caminho. E ali, obviamente, ele encontra uma estrutura física caindo aos pedaços, com muita pobreza material, com muitas dificuldades, muitos espíritos enfermos do corpo e da alma, e uma cena que mexe com as suas estruturas. E na hora que ele chega, está ali, naquele galpão, Tiago, Pedro e João, né? 3 pescadores e pobres que se surpreendem com a presença do jovem doutor da lei, que era 5 anos mais velho que Jesus. Ou mais novo, agora não me lembro. Ou é 5 mais velho ou mais 5 mais novo. Mas, então ele tinha ali 30 anos, mais ou menos. Ou 35. Então, naquele momento, ele é surpreendido por aquela cena. E o texto diz assim: os generosos galileus ofereceram-lhe o banco mais confortável. Vamos pensar nisso, né? Todos que estavam ali sabiam quem era Saulo, da sua importância como doutor da lei, como um rabino. Então, lhe oferecem o melhor banco, que dá para a gente imaginar como era esse melhor banco, né? Ele aceitou as gentilezas que lhe dispensavam. Olha a frase: ele aceitou as gentilezas que lhes dispensavam, revelando que, apesar de tudo, ele trazia valores na sua intimidade, porque todos nós trazemos, indistintamente, todos nós trazemos. E o interessante dessa cena é que estavam ali Tiago, João e Pedro, que teriam um profundo
significado em sua vida e que naquela hora recebiam dele um profundo desprezo. Porque é incrível como a gente nem sempre consegue perceber quem são os espíritos que estão ao nosso lado. Então, lhe oferecem o melhor banco e ele aceita o melhor banco. E continua o texto. Sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se lhe deparava. Parece uma frase que a gente lê correndo e não tem muito significado nós determos o nosso pensamento numa frase como essa. Alguém oferece um banco, alguém aceita um banco e aceita aquela gentileza com profunda ironia. Uma frase como essa a gente lê correndo, parece não nos trazer nada. Mas nós estamos falando de caridade. E nós vamos ter que aprofundar no que essa frase significa. Porque na nossa vida, todo o tempo todo, nós somos convidados a fazer coisas. No mundo em que nós vivemos, mesmo que não queiramos, nós fazemos coisas. E todas as coisas que nós fazemos, todas indistintamente, todas as coisas que nós fazemos se tornam um bem ou um mal para o mundo. Como diz o Evangelho para nós sobre os bens terrenos, nós contribuímos de maneira extraordinária com os bens terrenos ou, às vezes, com os maus terrenos. Quando nós fazemos uma ação útil, quando nós pensamos em alguém ou no todo, ou em alguma coisa, em melhorar algo ou uma situação, nós estamos fazendo um bem terreno. Quando nós erguemos um prédio, é um bem terreno. Quando nós levantamos uma escola, e até quando damos aula, quando erguemos um hospital e até atendemos um doente, quando estamos na marcenaria e fazemos um banco, uma cadeira, uma mesa, são bens que nós estamos deixando para a terra. Tudo o que nós fazemos, e como nós vamos estudar a caridade, vamos focar no bem. Tudo que nós fazemos de bem é um bem para a terra. Alguém que a gente ensina qualquer coisa numa escola, que seja soletrar letras, que seja calcular, que seja decorar números, que seja fazer fórmulas, que seja aprender sobre a história de alguma coisa, de algum lugar, nós estamos enriquecendo aquela mente, e isso é um bem terreno, porque aquela pessoa mais preparada vai agir de maneira adequada com o mundo. Tudo isso é o que? O que nós fazemos. Então, quando nós fazemos alguma coisa, aquilo que fazemos é um bem para a terra. E como nós fazemos, é um bem para nós. Então, vamos entender isso com profundidade. Mas espera aí, se eu ensino um aluno a escrever e ler e ele não sabia, é um bem para a terra? Sim. É um bem para ele. Agora, pode ser um bem para mim ou não.
Porque eu posso pegar uma régua, como antigamente, e bater na cabeça dele para ver se ele não erra de novo. Eu posso, na hora que ele está fazendo as primeiras letrinhas, como acontece nas escolas do nosso município aqui, certamente no Brasil inteiro, eu chegar para a criança e falar, mas você é burro, hein? Mas você não aprende mesmo, hein? Então, veja bem, eu estou ensinando aquela criança a fazer as primeiras letrinhas e, felizmente, lá no futuro, ela vai ler numa placa, ela vai ler um livro, ela pode se iluminar. É um bem que eu estou fazendo para ela ao ensiná-la. Mas não é um bem para mim. O bem para o mundo pode significar um grande mal para mim. Porque o que vai ficar em mim, como construção que eu vou eternizar ou vou ter que retirar da minha intimidade, é o como. Então, a caridade não é o que. A caridade é como. Então, como nós falamos ontem, eu tenho um filho difícil, uma filha difícil, um marido terrível, uma esposa que nem merece comentário, eu tenho um irmão com dificuldade, eu tenho, enfim. Mas, eu como esposa, eu sirvo a mesa. E servir a mesa é um bem para a terra. Mas eu edifico em mim a raiva. Porque, na verdade, eu tenho vontade de pegar a toalha e jogar tudo no chão. Eu lavo a roupa, eu passo a roupa. É um bem para a terra. Mas eu posso estar edificando na minha intimidade a raiva que vai comandar as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas emoções, daqui a 1 milésimo de segundo, e que lá na frente eu vou ter que arrancar na forma de câncer, na forma de paralisia cerebral, etc, 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 etc. Porque o mal que eu planto em mim, as edificações caóticas, a gente drena no planeta Terra 90% na forma de doença. Então, nós estamos falando de caridade. E a caridade é, bem claramente, é o como. Então, nós podemos construir uma sociedade como essa que nós participamos, chamado Terra de Ismael, de uma forma, de uma maneira ótima. Mas cada um de nós está construindo na nossa intimidade tempestade, furacão e caos. Então, voltando ao texto que nós estávamos lendo, que parece não ter nenhum significado, nem dá para ligar Lé com Cré, né? Mas vamos voltar ao texto. Os generosos galileus ofereceram-lhe o banco mais confortável. E ele aceitou a gentileza. Ele aceitou, porque ele podia falar, não sento nesse banco, vou ficar em pé. Ele aceitou a gentileza. Como? Com profunda ironia. Melhor que tivesse ficado em pé, pelo menos declarava claramente quem ele era. Melhor que tivesse ficado, para ele, melhor que tivesse ficado em pé e dito em alto bom som, eu não me sento com vocês, porque eu sou melhor que vocês e vocês um bando de ignorantes. E eu não me misturo com vocês.
Porque não adiantou para ele não dizer isto. Porque ele falou na intimidade dele e construiu dentro dele isso, que ia levá-lo ao apedrejamento de Estevão, do próprio que ia falar dali 5 minutos. Aquilo que ele sentiu naquela hora, que o banco foi oferecido e que ele se sentou, e aquele pensamento que ele teve, quando ele disse, sorrindo com indisfarçável ironia de tudo que ali se deparava. Intimamente considerava que o próprio Sadoc fora vítima das falsas apreciações. E a mente dele continuava. Que podiam fazer aqueles homens ignorantes, irmanados aos outros já envelhecidos e doentes? Quem podia imaginar de perigoso para a lei de Ismael aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semimortas, em cujos corações pareciam aniquiladas de todas as esperanças? O que criancinhas, sem roupa, mal vestidas, sem dente, doentes, senhoras mal vestidas, fétidas pela lepra? O que aquela cena que ele via podia, de alguma forma, arranhar a grandeza do judaísmo? É o que ele pensava. Experimentava grande mal-estar, defrontando tantos rostos que a lepra havia devastado e que as úlceras malignas haviam desfigurado impiedosamente. Aqui um velhote com chagas purulentas, envolvidos em panos fétidos, além um aleijado mal coberto de molambos, ao lado de órgãos andrajosos que se acostumavam com humildade. Tudo isso passava pela mente dele. O que aquela miséria podia comprometer tudo aquilo que ele acreditava? O Espírito sabia que podia. Que tudo aquilo podia derrubar todas as suas concepções. Porque ali não importava nada externo. Todas as pessoas ali estavam buscando algo diferente, que não fosse o dinheiro, que não fosse o poder, que não fosse a saúde, que não fosse tudo aquilo que nós apreciamos no último. Tinha algo ali que ele sabia que poderia sim ameaçar. E esse algo é o como. É disso que nós estamos falando. É disso. Então, nós vamos intensificar o nosso entendimento sobre a caridade. Porque talvez até agora a gente tenha, apesar da nossa imensa boa vontade, contribuído muito para o mundo. Mas talvez edificado coisas de vida eterna, muito pouca dentro de nós. Isso é caridade. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas,
nós queremos te agradecer por este momento tão especial em nossas vidas, que nos encontramos em seu nome, desejosos de aprender de maneira definitiva o bem, a caridade e o amor em nossa intimidade. Que nós sejamos aqueles espíritos dispostos ao bem e à verdade, a edificar em nossa intimidade o melhor, para que possamos servi-lo todos os dias da nossa vida. Abençoa-nos, fortalece-nos e ampara-nos todos os dias da nossa vida, para que tenhamos a coragem de sermos hoje muito melhores do que fomos ontem. Que o Senhor nos envolva em vibrações de paz e de equilíbrio, hoje e sempre. E nesta hora, Senhor, rogamos pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, necessitados de amparo, necessitados, Senhor, de generosidade do seu amor, para recuperarem a saúde do corpo e do espírito. Que nós possamos doar do nosso ectoplasma em favor deles e que eles se recuperem o mais rápido possível e, recuperados, possam trabalhar em seu nome. Que o Senhor nos abençoe. E nesta hora rogamos pelo nosso país, pelo Brasil, pela terra do Cruzeiro. Rogamos, Senhor, o seu amparo, para que neste instante todos nós brasileiros possamos nos converter em espíritos evangelizados, cumprindo com as tarefas mínimas que nos foram designadas, para que pudéssemos nos erguer ante a nossa própria consciência. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.